Bom, bom dia a todos. Mais uma edição do Diálogos na Web, desta vez para tratar de um tema que, metaforicamente, incendiou as redes sociais e a mídia em geral no último mês e meio no Brasil, em torno da reação de alguns movimentos e parcelas da população em relação à exposição em Porto Alegre e de artes no Centro Cultural Santander e, mais recentemente, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. O tema geral do debate é o tema da relação entre arte e sexualidade, se vocês quiserem, a discussão sobre limites da liberdade de expressão, se é que faz sentido falar em limites à liberdade de expressão. Eu tenho aqui comigo duas pessoas conhecidas. Começo pela Maria Lúcia Homem, que tem uma trajetória profissional e acadêmica muito interessante, porque é psicanalista, mas transitou também pelo mundo da filosofia, tem um doutorado por Paris 8, hoje dá aulas na FAAP, e ao seu lado, Contardo Caligares, conhecido psicanalista, nascido em Milão, na Itália, radicado no Brasil há muito tempo, colunista da Folha de São Paulo, autor de livros na sua área e autor de livros também de ficção. Então, bom dia a vocês dois, obrigado por terem aceitado o convite. Me faltou dizer aqui que esta iniciativa é feita em parceria com o Quebrando o Tabu e que nós estamos recebendo perguntas dos internautas pelo chat do Facebook, tanto o nosso Facebook quanto o Facebook do Quebrando o Tabu, e pelo e-mail alvivo@fundacalfhc.org.br. Bem, começamos a nossa conversa aqui. Eu lanço uma pergunta geral e aí a gente vai desenrolando o diálogo. A pergunta geral, começo pela Maria Lúcia. Ladies first. Numa linha, digamos, pedindo licença para ser tradicionalista, eu vou seguir o princípio do ladies first. Uhum. E a pergunta essa reação conservadora a exposições de arte que expõem o corpo humano, expõem práticas da sexualidade, que são práticas, digamos, conhecidas da humanidade há séculos. Não se revelou nenhum mistério que as pessoas não conhecessem. Né? Isto é sintoma de quê, esta reação? O que ela diz a respeito da sociedade em que nós vivemos? E aí me refiro não só ao Brasil, como também a outros lugares do mundo onde essa reação conservadora despontou com força nos últimos anos, se não nas últimas décadas. Reação conservadora em relação ao corpo, né? Em relação ao sexo. A exposição do corpo, a exposição de práticas sexuais que não se limitam ao modelo convencional, heterossexual, dentro do leito nupcial. Né? Então, por isso que eu usei essa palavra corpo, né? Que acho que a gente se assusta com ele, né? Entra ano, sai ano, entra século, sai século. A gente não consegue ainda ter tranquilidade para suportar o fato de que o corpo é nosso e não é, ao mesmo tempo, né? A gente tem um corpo e a gente diz, eu tenho um corpo. E, ao mesmo tempo, tem algo que te arrebata, que o Freud chamou de pulsão, né? Que é o que a gente pode chamar de sexualidade, né? As pulsões sexuais é alguma coisa que te tira do eixo, te tira do controle, e a gente se assusta. Então, aí a gente vai tentar ordenar. Já sei, Deus criou o seguinte, um homem e uma mulher. E o certo é, um homem mais uma mulher fazem o tal do sexo, de preferência, para fazer um filho, que é puro. Ou mais de preferência ainda, virgem. E aí a gente inventa uma história de que a mãe seria mais pura e a mulher seria menos. Então, a gente vai tentando fazer teorias, né, e premissas para dar conta de uma angústia. E aí, quando a gente está no momento de angústia da vida, talvez, por que agora isso?
Por que mais medo disso agora? Se sempre foi uma questão. A gente não sabe muito como resolver. Enfim, premissas platônicas, cristãs, domínios. Aí a gente agora talvez esteja no momento de mais diversidade, uma certa aceitação, uma naturalização. Os casamentos são vários, são múltiplos, a família é múltipla. Aí é como se a onda fosse crescendo e a gente fala, volta, para. Reacionarismo, né? Conservadorismo. Aí a gente retorna muitos séculos e a gente diz, não, agora a gente precisa reordenar. Uma vontade, né? Acho que a gente talvez ande indo e voltando, né? Talvez. É a minha esperança, porque eu estou falando o quê? Que a gente está indo. Uhum. E que às vezes a gente precisa dar uma recuada. Uhum. Não a gente, eu pessoalmente falaria, se joga. Uhum. Vai para o precipício, é isso mesmo. Enfim, cada um goza como quer, né? Eu teria essa premissa ética. Mas eu sinto que, às vezes, o medo é muito, a angústia sobe e você reage, né? Retrocede. Esse tema do medo, do corpo, enfim, os vários temas aqui mencionados pela Maria Lúcia. Contar a bola é sua agora. Sim, eu queria complementar uma coisa que é relativamente à sua pergunta, e que sem dúvida, o medo do corpo, a dificuldade de ter um corpo, de conviver com afinal, o sexo, a própria excitação sexual é um negócio, uma das poucas coisas realmente involuntárias no ser humano. Então, um negócio que assusta, como é que eu posso me excitar e numa circunstância na qual eu não gostaria e companhia, mas isso tudo bem, certo. Mas, por outro lado, eu acho também, que não é uma contradição, mas é um complemento, que essa faz parte, o corpo e o sexo fazem parte dos grandes temas que servem para realmente produzir, como é que posso dizer, mexer com a psique coletiva, né? Se você quer penetrar na psique coletiva como um agitador político profissional e fazer que tenha amanhã 1.500 pessoas na internet postando viado maldito, vai te fuder. Desculpa, não sei se dá para não, usar. Pode. Até porque os comentários na não. internet vão ser piores. Não, eu espero que não, eu espero que não. Mas eu serei o último a estabelecer uma censura. Não, mas é assim que eles chegam para qualquer Claro. um que frequente as redes sociais. Ou então sair para a rua, ir na frente do museu, gritar e companhia. Se você quer produzir esse tipo de efeito de mobilização, os grandes temas hoje são os de sempre, né? Ódio do estrangeiro, que pode ser o judeu, o imigrante, o refugiado, caramba que seja, né, que é culpado. E outro é o sexo. Nos campos de concentração, que seja em Cuba, que seja na Alemanha nazista, tinha homossexuais, judeus, opositores políticos. Então, é sempre bom, não? Os caras, degenerado. A grande exposição de arte degenerada na Alemanha nazista, que eram os únicos, aliás, que os próprios nazistas colecionavam, porque eram os únicos bons, eram reunidos na exposição de arte degenerada, os malditos, que eram Gross, enfim, pintores que nós compraríamos hoje por 25, 30 milhões de dólares. Bom, mas são os dois grandes veículos, né? São realmente os cavalos de Troia para entrar na psique coletiva, entendeu? Vamos lá, olha o cara como está gozando, olha o menino, está vendo a mulher pelada. Isso entra na psique coletiva, mobiliza e aí transforma. O que você está dizendo é que tem um pânico social que é politicamente construído. Acho que sim. Quer dizer, isto não é um fenômeno espontâneo, uma espécie de reação espontânea da sociedade. Tem um caldo de cultura, mas tem uma operação política para construir esse tema como o tema, digamos, de uma grande ameaça a uma certa sociedade, que vista como ideal que se estaria perdendo. Como é que vocês reagem a essa ideia de que existiria ou existiu em algum momento uma espécie de sociedade com papéis bem definidos, com redutos da moralidade muito bem preservadas e que estaria sendo agora ameaçada, destruída? Essa é uma visão idealizada do que foi a sociedade, é uma visão marcada por uma
uma certa concepção da religião? Claro. Mas assim, só antes, eu diria, claro, vamos desenvolver, mas só um pouquinho antes, complementando, cavalo de Troia para entrar na psique coletiva. Acho muito boa essa expressão, né? Só um passo atrás, essa psique coletiva é como se fosse uma gosma. Eu gosto dessa imagem, sabe? Que é muito identificatório. Então, esse conceito de identificação, uma liga imaginária, onde todo mundo seria muito parecido. E que tem a ver com o que você colocou agora. É um parecido a nós e parecido a um ideal do que deveria ser. Então, o ser, ele é obediente a um ideal de ser, de um dever ser, e que vai dizer, homem isso, mulher aquilo, a nossa sociedade evoluída, vocês bárbaros, nós civilizados, vocês selvagens. Enfim, aí a gente vai ter toda aquela tabelinha básica dos ideais, né? Branco, preto, enfim, ariano, judeu, normalmente é binário, é um raciocínio binário bem simplista, que é o bom e o mal. Isso te lembra alguma coisa, né? Deus, diabo, o bem e o mal, enfim. Tem matrizes muito antigas e muito arcaicas, historicamente, e na nossa psique. Por isso que é uma regressão em termos sociais e em termos também é muito infantil, né? Que você vai operar numa ideia do que deveria ser o bem, e um bem supremo, né? Então, aí essa gosma da identificação, ela tem um gatilho armado. Acho que isso é uma expressão interessante. E aí o cavalo de Troia, ele entra, mas você já está muito engatilhado. E normalmente tem a ver com aquilo que eu chamei de angústia, é o medo. Quando o mundo começa a ficar complexo, você é derrubado desse binarismo mais infantil, aí você fala, nossa, não tô entendendo nada, o mundo está confuso, o mundo é perdição, eu tô em caos. Volta tudo que eu preciso de dois apoios. Eu preciso de branco e de preto. Eu preciso de bem e de mal, e vocês, seus comunistas pedófilos, e aí você juntou tudo, né? Quando você faz isso, comunista, pedófilo, aí pronto. Aí você está, como o Contardo disse, sexo e política. O outro, a alteridade do meu corpo, o meu desejo, né? Qual é o tesão? Que é o que você não controla. Em última instância, você tem uma ficção de controle. E o que você não controla, o que te derange, sabe? O que te perturba, você vai lá e comunista pedófilo. Agora, deixa eu te provocar, Contardo, com a ideia digamos, de que existem pulsões que você não controla. Digamos, essa pulsão vital da sexualidade, de fato, você controla até um certo limite. Você não decide por quem você tem desejo sexual ou deixa de ter. Mas isso pode levar para um caminho perigoso, porque aqui nós não estamos fazendo a ideia de que o sujeito pode fazer o que quiser com a sua pulsão sexual. Porque se a gente for o Código Napoleônico... por esse caminho, nós, digamos, podemos... Sérgio, mas o que o Código Napoleônico proíbe é muito pouco. A única coisa que garante é a ausência de violência em cima do outro, ou seja, o consentimento. Claro. A única coisa, porque a questão do menor é a mesma coisa. O menor é incapaz de consentir, então ele tem que ser protegido. O menor significa 14 anos. Isso é uma coisa que as pessoas... É uma coisa maluca, né? Proíbem a exposição do MASP aos menores de 18 anos, enquanto a idade do consentimento sexual no Brasil é 14. Desde Getúlio, não é uma invenção de 68, isso é uma lei getulista. Então, o cara aos 14 anos tem o direito de saber com quem transa, mas não pode ver as imagens da exposição do MASP. Né? É hilário, mas tudo bem. Aliás, aos 14, aos 16 pode casar. Aos 18 pode se prostituir, isso é a lei, né? Que é uma sucessão interessante, né? Aos 14 você pode decidir com quem você transa, aos 16 com quem você casa, e aos 18 finalmente pode se prostituir. Mas tudo bem. Mas, fora isso, eu só queria fazer uma observação, desculpa, que é o seguinte, eu acho que tem uma certa responsabilidade prévia não tanto das esquerdas, porque as esquerdas, sobretudo as esquerdas marxistas, coitadas, levaram uma tal quantidade de paulada nos últimos 20 anos,
no mundo inteiro, digamos, é mais que 20 anos, na verdade, é a queda de qualquer esperança nas sociedades regradas pelo marxismo, mas eu acho uma extraordinária falta de coragem de uma tradição a qual eu me identifico muito, que é a tradição do meu pai, a tradição dos meus pais, digamos assim, que vai de Norberto Bobbio, que era do mesmo partido que o meu pai, claro, porque Partido de Azione, ou seja, os liberais laicos, pensadores, corajosos, militantes, antifascistas. Isso aí baixaram as calças coletivamente de uma maneira tremenda. Os homens políticos dessa categoria estão todos beijando mão de cardeais, pedindo apoio nas igrejas evangélicas do país afora. Você acha que isso não tem consequência? Essas são as pessoas que deveriam estar gritando pela janela quando tem um problema de censura, quando alguém fala dos valores da família, que não significam um caramba. Essas pessoas deveriam... Deixa eu te provocar, porque essa frase é forte, e aí você entra também nisso. Quer dizer, para uma mente conservadora, os valores da família são algo bastante claro. Você está colocando isso em xeque. Qual é o teu argumento? O argumento é fácil. Na expansão de qualquer teoria que tenta se impor socialmente, a família não tem nenhuma relevância. É o caso, por exemplo, do cristianismo dos 3, 4 primeiros séculos. No Evangelho, a família é zero. Deixa teu pai ou tua mãe e vem comigo. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não entrará no reino do céu. Tchau, valeu. Deixa os mortos enterrar os mortos. Para quem conhece um pouquinho o Evangelho, eu espero que um conservador conheça, sabe muito bem que, para o Cristo, a família realmente não é um valor primário. Ela se torna um valor primário a partir de Agostinho, a partir do 3º, 4º século. Por quê? Porque o cristianismo se apoderou do império. A família é o grande instrumento de reprodução social das ideias. Se presume que se seu pai e sua mãe pensam como você, eles vão lhe ensinar a mesma coisa. Então, a partir do momento em que eles conquistaram o império, aí a família se torna um valor. Assim como a família é um valor no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é o texto de uma religião estabelecida dentro do povo que se refere àquele livro. A mesma coisa, Revolução de Outubro, família, nada. Mas isso durou o quê? O tempo de realmente a revolução se estabelecer. Depois, não, a família se torna um valor. A família é só um instrumento de reprodução social. Pronto, não tem nada mais. Não é que tenha outras maneiras de criar filhos. A maneira que conhecemos é aquela, não inventamos nenhuma melhor, mas, enfim, é realmente que nem a democracia representativa. É o melhor sistema possível, o pior sistema possível, salvo todos os outros. Então, tá bom. Só um detalhe, que assim, o clã, a família / clã, né? Acho que a gente oscila, talvez dê para dizer algo mais ou menos nessa linha, que a gente tem como 2 fitas de DNA ao longo da história que vão brigando, quase uma dialética entre a lógica do clã, do grupo e do indivíduo. Então, o cristianismo é uma matriz fortíssima individualista, que é mais ou menos essa direção, né? Larga a tua família e me segue. Ou pensa com a sua consciência, se você vai pegar Lutero, a Reforma, né? Que ontem estava nos jornais, pelos 500 anos. Então, assim, pensa você com a sua consciência. E esse é um embate muito complicado, que em última instância vai levar à discussão do livre-arbítrio. Então, eu tenho que pensar por mim e me subjetivar, ou eu vou seguir o que você está me dizendo? A gente não tem ainda a resposta clara sobre isso. É curioso, porque o tema da família. Hoje, o que os homossexuais passaram a reivindicar, curiosamente, é o direito de constituir família. Né? O direito, primeiro, de ter uma união estável, civil. Depois, de ter o sacramento religioso. De poder adotar. Então, quando você diz a família não é simplesmente um mecanismo de reprodução social, eu te devolveria a peteca dizendo, bom, mas curiosamente, ela é uma estrutura social que parece responder a necessidades muito profundas dos seres humanos. Tanto assim que, mesmo quem queira
alargar a norma social, quer dizer, torná-la menos rígida, reivindica para si não o direito de não ter família, mas de também poder constituir família, assim como... Sim, isso foi sem dúvida uma das grandes... Você estava dizendo antes que no final as coisas que a gente vê nas exposições que, digamos, os conservadores gostariam de censurar, que a gente não vê nada de novo, né? Efetivamente, se alguém inventasse algo novo no sexo, seria uma novidade substancial no sexo e nos relacionamentos, porque é raro, né? Alguém aqui viu na sua vida algo realmente novo ser inventado no sexo? Acho que não, né? Tem um pouco a novidade na exposição pública. Não tem dúvida, mas justamente queria chegar nisso. Para mim, porque sou um cara que viveu 68 de perto e na idade certa, o que aconteceu com as orientações sexuais, digamos, alternativas, foi que realmente a gente depositou uma certa esperança naquilo. A gente imaginava que as homossexualidades revolucionassem a sexualidade. Que algo novo saísse daquilo, na maneira de se relacionar, na maneira de transar, quem com quem, quantos na mesma cama, 2, 3, 4, 6, 8, na maneira de produzir e reproduzir filhos, comunidades que surgiram, que eu conheci de perto. Na Califórnia, por exemplo, comunidades que mantinham propositalmente a impossibilidade de saber quem era o pai das crianças, porque as transas eram sempre coletivas e caramba. Bom, tudo isso deu coisas que não foram nem muito patológicas, nem muito diferentes de uma família normal. E, efetivamente, a gente pode ver que 50, 60 anos depois, a reivindicação dos homossexuais é poder casar, ou seja, poder, no fundo, voltar. E eu acho ótimo isso, não tenho nada contra. Deixa eu voltar, Maria Lúcia, aqui. Eu vou fazer o papel aqui do conservador, porque essas experiências de indeterminação da paternidade, ou de uma certa configuração do núcleo familiar, elas deram, em geral, você tem a tua experiência de psicanalista, quem sou eu para entrar nessa seara, mas, em geral, elas deram resultados muito ruins. Eu me lembro de amigos que trabalhavam com crianças muito pequenas em escola e diziam: as crianças dos pais caretas, em geral, estão melhores do que a dos pais descolados. Né? O outro exemplo extremo de experiência familiar foram as experiências do socialismo real. O famoso caso da Romênia, de retirar as crianças das famílias em idade muito pequena, foram criadas em creches do Estado. Certo. Uma quantidade de problemas extraordinária. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é, digamos, essas outras formas, digamos, de constituir família ou de borrar as fronteiras da família, elas têm resultados muito mistos do ponto de vista, digamos, da saúde mental das pessoas. Estou querendo fazer o papel do censor aqui. Eu acho que a vida é experimentar. Mas você precisa tirar, digamos, a avaliação daquilo que você experimentou. Né? Maria Lúcia, fale-nos sobre a família. Exato, esse é um pepino, né? Mas, assim, puxando a tua frase, não se inventou talvez nada de novo sobre o sexo, que muito se experimentou. E talvez o novo que a gente possa inventar agora é essa junção sexo-família. Porque elas ficaram recentemente, leia-se nos últimos séculos, muito separadas. Como se a família fosse monogâmica e quase chata, tanto que o cara tinha direito, aí nem vou entrar em discussões feministas, mas a mulher ficava quietinha aqui e o cara dava uma volta, uma passeada, garçonnière, para o garçom. Tudo bem, se divertia fora da família, nos bordéis e beleza. Mas aqui a família fica assexuada praticamente, tanto que isso se quebra, isso foi bem sucedido na segunda metade do 20, e a sexualidade mais libertina ou livre, libertária, ela... Então, esse é o desafio agora. Isso é o que as famílias estão vivendo. Os jovens casais abrem a relação, fecham a relação,
enfim, é o desafio. Como você vai permanecer num elo de afeto e de sexuação viva com a mesma pessoa e, ao mesmo tempo, talvez experimentando, vai e volta, enfim, traz um terceiro, faz um poliamor, volta para o duo, é um balé. Vai ser um balé contemporâneo bastante complexo. Acho que isso a gente vive na clínica, na vida. Como lidar? Só que Desculpa, só para fechar o raciocínio. Essa é uma parte da conversa. A outra parte, que eu acho que ela é muito difícil, a gente não tem coragem de debater, assim, quem que educa? A modernidade hiperindividualista, ela diz, quem educa, quem tem o poder de fazer isso é o núcleo familiar. É o pai e a mãe. Eu duvido um pouco. Eu sei que é bombástico. Agora, para acabar de dar jogar o dominó, que é o seguinte, aí eu vou nos índios, que você não citou, mas eu citaria. Os adultos educam as crianças. Um pouco mais de poder para o pai e para a mãe, talvez. E eu gosto disso, e pessoalmente sou filha do século XX, enfim, eu acho muito bom eu ter um filho e conversar com ele, ter uma ascendência sobre ele. Só que eu me dou o direito, e aí é uma coisa um pouco peculiar, de chamar a atenção do filho dos meus amigos, se eles estão, sobretudo, na minha casa e estão fazendo uma bagunça. E eu não tenho esses pruridos de falar, mas não é meu filho. Eu falo, parou, fica quieto, come verdura sim, a sua mãe não está, mas tem que comer. Na minha casa come, porque o território é meu. Então eu uso vários argumentos, porque eu tenho essa premissa muito ancorada dentro de mim. E talvez a gente possa partilhar esse pátrio poder, que não é do patriarca, que não é só da família nuclear, mas é um pouco os adultos pensando sobre o legado que eles receberam e como eles querem transmitir. Por isso que a censura do MASP me ofende, pessoalmente, porque eu quero ter o direito de saber ao que eu vou expor a minha cria. E um como mãe e dois como cidadã da polis, não é? E acho que a gente está brincando nesse debate, a gente está num autoritarismo de Estado e numa negligência de família, ao mesmo tempo. Mas vai esse é um tema rico, de negligência do Estado e autoritarismo de família. Vamos voltar a ele. Aí era o contrário. Mas pode ser. Eu acho que eles casam. Eu falei o oposto, mas vamos quadrangular. Está ótimo. Essa questão, digamos, obviamente que a configuração familiar mudou extraordinariamente. Você disse que não se inventou nada de novo sobre o sexo, mas sobre a sexualidade, sobre as relações entre homem e mulher, sobre as definições de gênero, isso tudo, digamos, encontra raízes lá em 68. Quer dizer, 68 frutificou de várias maneiras. Eu queria pensar, digamos, essa questão que a Maria Lúcia trouxe aqui, digamos, da criança. Porque a criança nasce com sexualidade, né? A criança não é um anjo. Sim, se alguém tem dúvida, um anjo caído do céu, produzido pela Imaculada Conceição. Né? Como lidar com essa questão do desenvolvimento sexual da criança numa configuração familiar que já não é... Bom, vamos combinar que a configuração familiar anterior rígida tampouco é muito favorável ao desenvolvimento sexual das crianças. Dá em muita patologia. Né? Como é que você lida com essa questão da criança nessas novas configurações? Escuta, primeiro eu quero dizer que eu não sou contra nada disso, porque ao contrário, eu vivo disso, né? Eu só existo profissionalmente graças à família tradicional. Claro. Né? Graças a isso, porque praticamente ninguém sai de uma família tradicional sem ter um problema psíquico suficiente para precisar de ajuda psicoterapêutica durante anos. Você há de reconhecer também que as experiências, digamos, de não família tradicional Se você também chama... são férteis em produzir... Sim, mas no conjunto, claro, as experiências de educação pelo Estado são catastróficas. Eu sou de educação coletiva, tipo as experiências da Romênia, companhia, são absolutamente catastróficas. As outras não. São praticamente iguais. Aliás, nessa altura do campeonato tem pesquisas, que as pessoas cresceram, tiveram filhos por sua vez, tem pesquisas americanas com números de pessoas seguidas durante anos, não, é tudo igual. Como aquela coisa de criança adotada por pais homossexuais. Tem o mesmo tipo de problemas exatamente em número, gênero e qualidade do que uma criança de uma família tradicional que o pai seja pastor. Bom,
Exatamente. Você não encontra... Aliás, menos, um pouco menos, porque pai pastor dá problema. Mas vamos voltando ao tema das crianças. Escuta, não existe desenvolvimento autônomo da sexualidade em uma criança. Não é um negócio que se desenvolve por dentro, como se a criança nascesse com uma sementinha e aquilo vai... Não, a sexualidade, como a grande maioria das coisas, aliás, vem de fora. Então, vem de fora numa série de acidentes que podem ser mais ou menos traumáticos, que são o primo que mostra o pau, a priminha que toca o xixi coletivo, e que às vezes se tornam eventualmente violentos, às vezes envolvem adultos. E todos nós, coçando bem, temos histórias de abuso sexual sofrido. E não é dramático, porque a sexualidade vem de fora e ela sempre vai chegar com um impacto, claro, que não pode ser propriamente violento, mas sempre vai chegar com uma certa violência, porque é a violência de um desconhecido, de um negócio que não sei o que é, mas que me envolve imediatamente, me pega. Então, hoje isso realmente mudou. Porque uma criança uma criança de 6 anos que tem um celular na mão, o que vem de fora é enorme, é maciço em termos de imagem, que também não sei se isso faz uma grande diferença, porque no fundo é sempre, sabe, em matéria de relações que isso acontece. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, que quanto mais os pais forem caretas, quanto mais, ou seja, em outras palavras, dentro da família, nas relações familiares, tenha uma repressão da sexualidade entre o pai e a mãe, a tia, o caramba, a prima, bom, quanto mais isso seja assim, tanto mais dificuldades a criança vai ter para simbolizar e entender alguma coisa desse mundo que lhe vem de fora. Então, se estamos discutindo sobre patologia neurótica, no caso da família conservadora e da família aberta, eu discordo. Na família conservadora, a patologia neurótica é maior. Desse ponto de vista, eu sou absolutamente freudiano. Muito bom. Você quer Bola, quer... eu quero um pedacinho que assim vem de fora, mas me permita discordar levemente. Vem de fora se você está chamando fora aquilo que é fora do eu. Sim. Porque vem de um outro, vem da cultura, mas vem de um fora do eu porque vem de dentro. Vem do teu corpo também. Vem, e aí a gente não sabe, o velho debate... Enfim, é genético, é ambiente, né? Esse debate tem inúmeras pesquisas, é muito difícil. Mas, de qualquer maneira, vamos dizer, tem uma potência do corpo, uma pulsão, que é mais ou menos orquestrada por uma sequência de proteína, hormônio, tal, que é o gene. Enfim, a gente não sabe, mas não é essa conversa. Do ponto de vista do sujeito, vem de fora de um domínio egóico, vem de fora de um eu, então é o teu corpo que te atravessa, porque ele reage a essa cadeira. Você é bebê. E você está sentado aqui, você começa a entender que você vai se... Desculpa a cena, mas enfim, que você pode se mexer e teu corpo vibra. Porque você é um corpo que tem prazer e desprazer. É isso que é sexo. É isso que é pulsão sexual. Prazer e desprazer na carne. Que você vai aos poucos simbolizando e tendo imagens e tendo forte do encontro real com o outro. Então a internet... Esses iPads e celulares, talvez eles façam um filtro para a nossa infância atual, né, para as crianças. Talvez, eu tenho dúvidas, vamos ver o que vai dar isso. Talvez ajude a dar uma simbolizada, né, do que o pobre menino, filho do pastor ali, ou, enfim, Nietzsche, né, pode produzir o Lars von Trier, um Nietzsche, é complexo o negócio. Mas, assim, de qualquer maneira, a gente precisa simbolizar. Vai botando simbólico, vai falando, vai discutindo, vai ouvindo. Vamos viver, né? Enriquecer a experiência. Essa questão, digamos, de uma coisa é a coisa, outra coisa é a representação da coisa. Tem um pouco a ver com essa questão da arte
e das imagens também. Sim, Né? sim. Esse é o ponto. Tomar o quadro da Adriana Varejão, que mostra seres humanos transando com animais. E ela foi acusada de fazer, enfim, a apologia da zoofilia. Né? Eu confesso para você que, olhando o quadro me repugna, pessoalmente. Quer dizer, mas isso é uma avaliação subjetiva que eu tenho. Né? Acho que a partir daí você pode abrir uma discussão muito, muito interessante. Eu seria o último a censurar o quadro. O que eu estou querendo sublinhar aqui é o seguinte: a arte pode ser uma oportunidade para fazer essa discussão sobre a sexualidade, quando, na verdade, ela é uma representação da sexualidade. Ela não é o ato em si mesmo. Tem uma oportunidade aí que, digamos, é desperdiçada quando você tem uma reação conservadora e dizer: censurem, proíba, tire isto da minha frente, como se, digamos, aquela representação não dissesse respeito à vida tal como ela é vivida. Porque todo mundo que conhece o interior do Brasil sabe de N histórias de iniciação sexual com animais. Eu não estou falando é uma constatação. Há números que dizem exatamente isso. E aí eu fui fazer uma mesa e tinha uma colega minha que trabalha justamente com isso e ela trouxe números bem alarmantes. A iniciação sexual no Brasil, em grande medida, é com animais ou com membros da família. Então, vamos lá. E da família, digamos, estruturada no seu modelo da família clássica. Da família sempre clássica. tem um tio. Eu, por acaso, atendo vários gays, a comunidade LS, enfim, é São Paulo, é a vida, chega até mim. E assim, eu posso te falar, o número, não só no universo LS, mas em geral, muita gente sofreu algum assédio de alguma pessoa próxima. Eu estou falando do século XXI São Paulo, o fim do XX. Então, essa é a realidade. Quando você se defende justamente disso, aí é curioso. É como se você tivesse... A censura, ela serve para quê? Quase para recalcar o real. Quase para falar o que existe. É o que você não consegue viver. E aí eu queria só contar uma outra historinha, que é assim, por acaso ontem, estava passeando no centro e entrei por acaso num cinema pornô, aquele estudo antropológico, sabe como é? Calhou bem, não foi consciente da mesa de hoje, segunda de manhã, mas assim, me chamou muito a atenção Olha, ninguém está fazendo apologia do cinema pornô. Não é apologia de nada. Você tem todo o direito de ver o filmezinho pornô dela no domingo à tarde. Não, era um pouco para ver uma vitrine, porque era assim, umas prateleiras imensas. Videolocadoras acabaram, é toda uma outra discussão, cinema, audiovisual, mas prateleiras enormes com uma alta produção de pornografia, que a gente sabe que é a maior produção da internet, mas uma coisa é você saber, outra coisa é você ver muitas fotos. E o que me chamou a atenção, que era o que eu queria dizer, é uma plaquinha assim, bizarro. Então tem um subsetor que é bizarro, e era assim, cabra, cavalo, cachorro, que é essa linha. A outra é, minha mãe gosta da minha namorada, então a mãe com a namorada e o filho com o namorado, o pai, então relações intrafamiliares. E depois, todas aquelas de várias pessoas, enfim. Então, não é curioso? Não é exatamente o que a gente está falando? É curioso. O que a gente faz, e dois, é o que nos excita. Mesmo que a gente não faça, existem essas fantasias sexuais no mercado das fantasias. Eu acho, só para... Complicou, né? Digamos, eu acho que a forma de... Digamos, você viver na forma da fantasia te dá uma liberdade e te dá um campo de experimentação que, na verdade, em lugar de incentivar você a viver na realidade, ao contrário, te permite viver aquela fantasia sem viver na realidade. Porque cá entre nós, assim, reagindo ao que você me disse, eu acho que pais que transam com a namorada dos filhos, por exemplo, e acontece, estão fazendo uma transgressão
que para a relação pai e filho é muito complicada. Eu não aconselharia ninguém a entrar por aí. Então, o cara quer viver isso na fantasia, o Édipo, né? Viva isso na fantasia. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a possibilidade de você simbolizar e fantasiar de maneira sem ter censura, até de uma perspectiva conservadora, pode ser abraçada, porque você diz, olha, eu dou vazão a certas fantasias sem que elas se manifestem na vida real. Porque me preocupou um pouco o que você disse, contato, para ser provocador com você, que a iniciação sexual tem algum tipo de violência. E eu te diria, bom, mas alto lá. A gente precisa ter noção clara dos limites. Até o Código Penal estabelece limites. Né? Quer dizer, uma coisa é uma encoxada que você leva de um primo e não consegue se desvencilhar. Outra coisa, de fato, é o estupro de um menor. Né? Mas isso não é um tema de discussão. O Código Penal é claro, ele é o código da Revolução Burguesa, o código napoleônico, fundamentalmente, tanto no Brasil como na maioria na Europa, decididamente. Os Estados Unidos é um pouco diferente, porque a origem da reforma legal é outra. Mas aquilo está claro, não é uma discussão moral. Aquilo é o quadro legal dentro do qual nós vivemos, ponto. Não tem nada para acrescentar sobre esse tema, é de proteção contra a violência do outro, porque o Código se preocupa com isso, né? Como é que você pode ser livre, até que ponto, onde o Código decide que a liberdade do outro está realmente comprometendo a sua. Bom, que aliás é uma das questões muito interessantes falando nisso, porque a ideia tem, sei lá, 2 quadros no MASP que te atrapalham, mas não vá, não tem problema, economiza o dinheiro do ingresso, não vá, fica em casa, valeu, vai em outro lugar. Por exemplo, a maioria das coisas que são ditas nas pregadas do púlpito no domingo me ofendem profundamente, ofendem a minha inteligência, o meu bom senso, o meu senso crítico, o meu juízo moral. Mas eu não estou denunciando ninguém, não vou. Pronto. E se eu tiver um filho que está em idade de dizer eu vou, digo, não vai, porque aquilo é perigoso. Então, eu não quero que você seja exposto a isso. Agora, se você vai por sua própria iniciativa, tudo bem, você se vira com isso, mas aquilo é perigoso. Então, aliás, isso eu gostaria de ouvir um pouco mais do lado dos políticos laicos. Porque isso eu não estou ouvindo ninguém. Se eu vou na Paulista no domingo, o cara que faz hip hop não me ofende, acho engraçado. O cara que canta funk não me ofende. O grupinho que canta Deus nos ama me ofende profundamente. Então, tudo bem. Por que te ofende? Porque me ofende, porque é uma inverdade. Porque estão me mentindo em praça pública e cantando também. Aquilo me ofende, claro. Me ofende o suficiente para eu mudar de lado da rua, pronto. Da mesma forma que eles devem se ofender se alguém está cantando a dança da garrafa. Tudo bem, se ofende, atravessa. Essa é a vida democrática. Que implica um exercício de enorme tolerância. Né? Você tem Sim, mas a tolerância é sempre proteger o direito da gente dizer o que está a fim de dizer. Não é proibir os outros de dizerem, porque essa é a questão. Né? Quando você se preocupa em proibir os outros de dizer ou mostrar o que querem mostrar, aí é que você está no campo da sua patologia. Então, se proibir o outro de fazer alguma coisa me interessa mais do que defender o meu direito, é que, o que o outro está fazendo está te interessando além da conta. Regra básica. Regra básica. Digamos, o que você está dizendo, se aquilo te incomoda de maneira tão profunda, exatamente. É que aquilo tocou em algo dentro de você. Digamos, que tocou, é que aquilo é um desejo teu, você está morrendo de vontade de te envolver com aquilo que está sendo mostrado. O que basicamente você está dizendo, digamos, para tomar um exemplo, que o homofóbico é um homossexual enrustido. Isso não tem dúvida. Eu diria de uma forma talvez mais doce, mas eu não discordo diretamente, mas assim, eu não diria sem dúvida ele é um homossexual, eu diria sem dúvida ele tem fantasias homossexuais, se assusta profundamente com elas e precisa, então,
eu diria para ele, relaxa, vai fundo e descubra. E eu até falaria, calma, baby, você não é gay por causa disso. Você pode até dar o que você quiser, entende? E cá entre nós, acho que não pode falar ao vivo, mas dar isso ou dar aquilo não faz de você homo ou heterossexual. Porque o corpo, volta lá, são células que vibram, são mucosas gozantes, zonas erógenas, pronto, acabou. E que isso leva à questão, eu digamos, tenho um outro... do que você, da questão de como é que você define a sua identidade de gênero e a sua identidade sexual. Você tinha um padrão anterior em que era, digamos, de uma definição absolutamente rígida, né? Ou é isto ou é aquilo. E se você é aquilo que é considerado desviante, ok, pode até fazer, mas não faça em público, não demonstre. Hoje em dia, o que eu sinto na nova geração, uma parte da nova geração, é que eles têm muito mais tranquilidade, no caso da opção sexual, para transitar com muito mais tranquilidade do homo para o hétero, fases da vida e tal. Isso não os amedronta tanto. Vocês veem isso como um caminho positivo e queria que vocês comentassem um pouco a questão, digamos, não da preferência sexual, mas da definição da identidade de gênero. Se essa indeterminação da identidade de gênero, ao ver de vocês, é um problema ou é um falso problema? Duas coisas. Primeiro, a ideia de identidade, seja lá do que for, eu diria com pouca chance de errar, que é um conceito problemático e talvez anacrônico, que não vai mais funcionar, sobretudo de agora para frente. A gente está desmontando as lógicas identitárias. Então, eu aprendi um conceito com uma colega minha que é estilista, que desenha roupa, e falou o seguinte, a moda agora é genderless, inclusive para você vender. Então, essa calça aqui, eu estou usando, mas por que um cara não poderia usar? Que ela é um pouco aberta, pode lembrar uma saia, né? Então, tem cara bem bacana que usa aí saia, vestido um pouco style, uma coisa com cortes, as meninas roupas largas. Por que marcar um corpo feminino? Então, as novíssimas gerações, exatamente como você colocou, elas estão achando quase cafona você perguntar, você gosta de menina ou de menina? Elas estão vivendo e assim, eu sou livre, a minha liberdade é superior a um quadradinho. Então, isso é o primeiro ponto. E, a partir daí, você derruba tudo, né? Ageless. Casamentos em idades diferentes, veja lá, Monsieur Macron, né? Com uma coisa um pouco original, que é a mulher... Original. Enfim, que hoje a gente acha original a mulher mais velha, o cara mais novo. Ou cores de peles e raças e tal. Enfim, daqui a pouco você casa com seu cachorro. Tem gente que já faz isso, né? E que está mais feliz assim do que com outro ser humano falante, meu Deus, demandante, com a boneca. Enfim, não sei. Aí a gente vai ter que dar uma discutida daqui a uns 10 anos. Agora, a segunda coisa que eu queria dizer, que foi de uma fala tua, que eu acho bem interessante, que é a seguinte... Será que esse jogo simbólico, a gente brincar disso, ver o quadro, por exemplo, né? Então, o quadro da Varejão, ou todo o universo cultural mais simbólico, vai nos ajudar a exercer menos a violência? Eu, talvez ingenuamente, seja uma pacifista convicta. Estava até conversando, talvez, no século 50. Mas eu acho que você brinca de tiro e não faz a guerra. Eu acho que algum dia... a gente vai, assim, mudando de sexo para outra pulsão perigosa, que é a da destruição. Para mim, é tão sem sentido a guerra. Tem tanta libido, tanta tecnologia, tanto dinheiro, tanta inteligência para você saber a balística, a arma, a estratégia, a tática, como você vai invadir e tal. Eu respeito esse universo. Mas faz aqui um campinho. Usa o videogame, faz alguma coisa, não destrói, entendeu? As imagens destruindo o bebê, gente, adulto, um desperdício, coisas maravilhosas, lindas, me constrange. Então, eu acredito no poder do simbólico, eu acredito no poder da mente.
para você dialetizar com a pulsão? Grosso modo, geral. Contardo, estamos Escuta, o fato é que a identidade de gênero é fonte concordo totalmente com o que acaba de dizer a Maria Lúcia sobre o fato que o próprio conceito de identidade é um problema e talvez seja o verdadeiro problema nessa história, porque as pessoas que eu vejo, e sobretudo jovens que têm tremendas dificuldades de identidade de gênero, porque não é... Na visão dos conservadores, os jovens estão mudando de gênero e isso seria uma grande passeata no domingo, entendeu? Não. Ter um problema de gênero é um negócio tremendamente sofrido. É uma fonte de sofrimento enorme. Tremenda, tremenda. Não é uma coisa que alguém escolhe porque é legal. Não tem nada a ver. Aquilo é realmente uma tremenda, sobretudo na adolescência, uma fonte de sofrimento tremenda. Esse corpo que vai se transformando na direção errada, errada entre aspas, mas diferente da que você gostaria. Essa procura de com o que eu vou me parecer, sabe? A dificuldade de cruzar aquilo com, ao mesmo tempo, os primeiros interesses sexuais definidos, que colam ou não colam, com a vontade de pertencer a um outro jeito. Quer dizer, é um inferno. É um inferno perigosíssimo também, porque dá vontade de acabar com a vida facilmente. A maior, eu pelo menos enquanto terapeuta, a minha sensação é que tomar uma decisão, isso já foi mostrado desde os anos 50, 60, tomar uma decisão por conta do sujeito, no sentido de, então tá, você quer ser mulher, vai ser mulher, então não, fica homem, caramba, então vai em cima com hormônios, operações, cacetes, antes da idade adulta, é uma loucura. E só deu realmente problemas horrorosos. Então, eu acho que a questão é tentar aliviar o próprio imperativo de ter uma identidade. De aceitar, entendeu? uma certa indeterminação do gênero. Então, né? Tente ser você mesmo, Exatamente. Invente quem você é. Pode ser a fronteira ou na fronteira dos gêneros, talvez uma fronteira na qual seja possível transitar, como, de que forma, não sei. Talvez os gêneros não sejam e nunca tenham sido realmente só dois. Certamente sempre foram mais. E a arte representa essa... Sem dúvida nenhuma. Falando em representação de arte, como você está vendo, eu vim irritado com os conservadores um pouco, mas falando nisso... Maria Lúcia é mais doce que Mas as pessoas se preocupam porque a Daniela Varejão mostra fulano transando com um animal. Mas escuta, a maioria dos adolescentes que eu conheço começaram a se masturbar olhando imagem de São Sebastião com cara de paisagem, cheio de flechas. São Sebastião é um dos grandes objetos de masturbação e objetos e fonte de inspiração eróticas para milhões de seres humanos na Terra. Os santos mártires que estão presentes nas igrejas, aquilo vão fazer o quê? Vão proibir tudo aquilo? Como é que é? Vocês produziram uma imagística que é o fundamento do gozo masoquista imaginário de centenas de milhões de pessoas ao longo de séculos. E agora vem me telefonar porque a Adriana Varejão está mostrando alguém transando com uma galinha. Acorda! Muito bom. Eu acho que a gente está chegando no final. Eu tenho aqui duas perguntas finais. Faltam 5 minutos, por aí. A gente está implícito no que a gente discutiu aqui, mas qual é a melhor maneira de responder a essa onda? O Contardo falou aqui de uma certa covardia dos políticos liberais laicos. Não, uma covardia certa. Bom, aí você me explica o que é covardia certa. Que é certa. Né? Não é talvez. E você defendeu, eu fiquei com a sensação de você, Contardo está a fim de reagir de maneira mais assertiva e ácida. E você quer, digamos, lidar de uma maneira mais doce com essa reação conservadora. O que eu estou querendo trazer para cá?
Porque eu acho que tem, de fato, você tem grupos que deliberadamente manipulam o medo, inflam o medo para criar um clima de pânico moral. Agora, você tem pessoas com as quais eu sou capaz de compartilhar sentimentos, que ficam muito perplexas diante dessa situação nova de indeterminação dos papéis, das identidades. Como é que você, digamos, faz com que essas pessoas compreendam de que isso não é o fim do fim dos tempos e o fim de qualquer tipo de moralidade? Como é que você ganha essas pessoas para um terreno mais liberal e mais aberto? Sérgio, that's the question, né? Como é que você fala com o outro que não quer te escutar? Se você me disser isso, nossa, você resolveu, você ganhou um Nobel e você me ajuda no meu trabalho. Porque o que é o desafio da clínica continuamente? É você achar uma brecha na nossa área, é aquela fala que pretende uma precisão interpretativa tal que possa fazer aquela virada, né? Fazer a transformação. E isso é o difícil. Eu não sei se o meu estilo é mais doce, eu tava brincando, né? Às vezes ele é duro, mas é assim, o conceito é esse, chama indeterminação. Não tem dúvida. Se você está querendo hiperdeterminar, está errado, desiste. O que eu vou dizer, desiste. Porque é falso, é simples assim. Então, assim, eu acho isso, não há dúvida quanto a isso. E você vai ter uma reação tanto mais bombástica, quanto mais angústia isso te proporcionar. Mas eu vou até um pouco além, não só homem e mulher, não só bem e mal, mas também direita e esquerda. Eu sei que a gente não entrou muito por esse debate, mas esse binarismo que também está aí, ele nos atrapalha a pensar e agir. Porque aí a gente vai ficar perdido falando isso é coisa de direita, isso é coisa de esquerda. E aí, não é que eu estou negando os pilares do debate, mais ou menos Estado, mais ou menos controle do coletivo sobre o todo, mais ou menos indivíduo. São questões quase insolúveis, são os grandes paradoxos sobre os quais pensar. E nem acho correto dizer homem e mulher. Isso não existe, isso é nada. É falso isso. Eu sou mulher, o meu corpo gesta. Então também não é para a gente ir num lado muito festivo. Não é isso. Mas essa diferença, ela é estrutural e ela é um traço. Ela não vai colocar, a gente infla isso. Então é uma indeterminação, mas ao mesmo tempo com diferença. Digamos, o corpo marca uma certa Sim, identidade. uma política a biologia pública. marca uma certa identidade. É uma política e não é outra. É um corpo e não é outro. É um tipo de elo e não é outro. É um pacto e não é outro. E todos são debatíveis. E não vai dar para escapar mais do debate e da negociação contínua e da incerteza. Bom dia, 21, incerteza. Acabou. Escuta, é verdade, sim, eu estou um pouco mais irritado por essa reação conservadora, que na verdade para mim não é uma reação, é uma ação. Acho que ela é uma ação que chega nesse momento, mundo afora, e chega num momento de grande refluxo, eu não diria tanto das ideias comunistas ou socialistas, quanto realmente dos grandes princípios da Revolução Burguesa, ou seja, dos princípios do individualismo laico, que são a última linha de defesa. Essa ação conservadora, ela não é nenhuma novidade, sabe? É a mesma que fez que 50.000 bruxas foram queimadas na Europa ao longo de 3 séculos, principalmente porque eram fundamentalmente mulheres que não eram casadas, que estavam fora da família, que talvez tivessem práticas promíscuas em alguns casos. É a mesma, é o mesmo princípio, o mesmo medo do corpo, de si mesmo, de seus próprios desejos. Agora, eu acho que tem 2 questões. Uma é aquela que você colocou, como é que se fala com essa pessoa que se preocupa com isso. E a segunda é
como é que se fala ponto? Porque eu acho que realmente os representantes do pensamento laico iluminista, eles estão calados. Então, antes de se perguntar como é que a gente fala com as pessoas, é por que a gente não fala. Eles estão fundamentalmente calados, acovardados. As esquerdas se acovardaram diante do pensamento reacionário nas últimas décadas, mundo afora também. Bom, e também tem uma esquerda, do ponto de vista desses temas, é de um reacionarismo brutal. Tremendo, tremendo. Cuba total. tinha uma repressão aos homossexuais Total. monumental. A União Claro. Soviética nunca foi um exemplo de Não. liberdades individuais Não, no plano das escolhas absolutamente. sexuais. Mas é por isso que eu acho que o problema é defender aquele núcleo fundamental, defender o fim do século XVIII, defender realmente aquele núcleo fundamental da liberdade do indivíduo e da revolução burguesa, que não pode ser perdido, porque senão o refluxo vai ser até onde? Essa é a última linha de defesa. A linha de defesa que podia ser a posição socialista e companhia já está completamente perdida. Se a gente não se defende na linha da Revolução Francesa, da Revolução Americana, aí é realmente a volta ao antigo regime. Aí vamos nas mãos de, sabe, tem aquela famosa frase do pastor Niemöller, que não é uma frase, é um poema, que começa a dizer: primeiros vieram pegar os comunistas e os socialistas. Eu não disse nada porque não sou comunista, não sou socialista. Depois vieram pegar os judeus, eu não disse nada porque não era judeus. Depois vieram pegar os artistas, porque Adriana Varejão mostrou alguém com uma galinha. Eu não transo com galinhas, então não disse nada. Depois vieram me pegar. Aí eu olhei ao redor de mim, não tinha mais ninguém que pudesse falar por mim. Muito bom. Eu encerro aqui. Eu acho que a gente tem muito o que conversar sobre esses temas. Quer dizer, a coisa que mais me preocupa é a tentativa de interdição do debate. Essa reação conservadora é a reação do cala-boca. Isso é absolutamente inaceitável. Nosso papel aqui é contribuir para trazer essa discussão a público, transformar isso num assunto público. Agradeço muito vocês aqui pela contribuição. Foi uma conversa muito interessante. Vou fazer aqui um depoimento pessoal. Eu nunca faço isso, nunca trago a subjetividade aqui para essa conversa. Não é uma conversa fácil sequer para mim. Porque acho que intelectualmente eu sou mais aberto do que emocionalmente. Né? Então, portanto, mas eu acho que eu estou comprometido a enfrentar essa tensão. Né? Porque, de fato, eu acho que o caminho é para frente, o caminho não pode ser regressivo. E para terminar, não acho que isso... algumas, digamos, verdades morais, separação entre o certo e o errado, continuam absolutamente vigentes. O não matarás, o não roubarás. Aliás, é muito curioso que o não roubarás é muitas vezes não praticado por aqueles que fazem a defesa da família convencional. Então, o reduto da moralidade do certo e errado, ele continua, de alguma maneira, inexpugnável. Mas ele é aqui, tem algumas coisas que são fundamentais. O resto depende do consentimento entre duas pessoas que são livres para escolher o que querem. E acho que essa é a trincheira que a gente deve estar junto para defender. Muito obrigado. Sim. E até uma próxima. Agradeço a todos que assistiram a mais esse episódio aqui do Diálogo na Web. Muito obrigado.